Querido povo de Deus, querida comunidade, para alguns ouvidos atentos, pode soar estranho a afirmação que escutamos no versículo 16 do capítulo 15 do livro do Eclesiástico, lido na primeira leitura deste domingo. Nos diz o texto: Se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Se confias em Deus, tu também viverás. É interessante ouvirmos a palavra de Deus nos apresentar como opção observar os mandamentos, bem como confiar em Deus. Confiar em Deus, segundo a leitura que ouvimos hoje, é uma opção. Embora possa ser estranho para muitos de nós ouvir isso, não é novidade na Escritura que Deus dê à humanidade a opção de segui-lo ou não. Em toda a história humana, Deus sempre nos deixou a opção de fazer outra coisa que não fosse a sua vontade e o seu desígnio para a humanidade. Desde a criação dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Se nos recordarmos bem do texto do livro do Gênesis, que nos conta da criação de Adão e Eva, temos que Deus os cria e proporciona toda uma situação de vida que concedia a eles tudo o que era necessário, desde a alimentação até a companhia um do outro. Ainda assim, Deus dá a oportunidade de eles negarem tudo que possuíam, e inclusive a oportunidade de negarem a Ele mesmo, próprio Deus. Existia uma árvore da qual eles não deveriam comer do fruto. Ao contrário do que possamos imaginar, não se trata aqui de uma maldade de Deus, deixar uma situação que pudesse ser ocasião de tentação na vida de Adão e Eva. Antes disso, se trata do amor de Deus para os seus filhos. Deus nos ama e nos dá a liberdade de retribuir ao seu amor, seguindo os seus desígnios. Ou, no caso, achemos que coisas ou pessoas são mais importantes em nossa vida, Deus nos dá liberdade para escolhê-las. A liberdade de escolha sempre estará presente na vida do cristão. E é essa liberdade que possibilita amarmos a Deus de verdade, não sermos fantoches que supostamente seguem a vontade divina, mas só o fazem pois não têm escolhas de seguir um caminho diferente. A primeira reflexão que essa liturgia nos traz é sobre isso. Deus nos dá liberdade para amá-lo e seguir seus preceitos. Deus nos dá liberdade para amá-lo. Talvez esse seja um dos maiores presentes que Deus nos deu e um dos que menos valorizamos também. Deus nos ama, como todo aquele que ama quer que nós o amemos, mas sabe que esse amor só será verdadeiro se nós tivermos liberdade para amar. Por isso podemos dizer: Deus nos ama e nós somos livres para retribuir esse amor. Em muitos momentos, nós podemos ter a tentação de olhar para a palavra de Deus, para os mandamentos do Senhor, para os caminhos para amar a Deus, nosso Pai, para os ensinamentos de Cristo, como algo retrógrado, desatualizado, algo do passado. Paulo nos ensina na segunda leitura de hoje, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 7, que falamos sim da misteriosa sabedoria de Deus, sabedoria escondida,
que desde a eternidade Deus destinou para a nossa glória. Ou seja, a sabedoria de Deus é misteriosa, os caminhos de Deus são misteriosos. Não é algo tão simples de ser compreendido pelo ser humano. Por isso, existem dois extremos bastante perigosos quando falamos dos caminhos e mandamentos do Senhor. Existem aqueles que pensam ser algo retrógrado, do passado, portanto, algo que deve ser deixado de lado, abandonado. Mas também, no outro extremo, nós não podemos negar que existem pessoas que olham para os mandamentos e qualquer trecho da palavra de Deus que nos apresente um caminho de forma literal. Olhar para a palavra de Deus de forma literal, pensar que viver a palavra de Deus sem considerar o contexto da mesma é algo que empobrece os caminhos desenhados por Deus. Precisamos olhar para a palavra, olhar para o seu contexto e não simplesmente para o texto de maneira literal, porque senão nós corremos um grande risco de empobrecer a palavra de Deus, os seus mandamentos, os caminhos apontados por Deus para nós e para toda a humanidade. Diante disso, nós não devemos dizer que não há um caminho a ser seguido. Há sim um caminho a ser seguido. Mas também não podemos dizer que há um caminho igual para o povo que possui apenas 10 palavras. Vejamos os exemplos que Jesus nos dá no Evangelho de hoje. Quando o mandamento nos diz sobre não matar, enchemos o nosso peito para dizer que nunca matamos ninguém, por isso não pecamos. Mas Jesus diz: se você excluiu o seu irmão do seu coração, significa que você o matou da sua vida. Quando dizemos que não se deve cometer adultério, enchemos a boca para dizer: eu nunca fui adúltero, eu nunca traí o meu marido ou a minha esposa. Jesus nos diz que, mesmo com o olhar, o adultério pode acontecer. Aqui são apenas alguns exemplos ditos por Jesus para nos mostrar que a observância dos mandamentos requer de nós a liberdade do amor. Se você ama o seu irmão ou a sua esposa, jamais cometerá nenhuma dessas falhas contra eles, como nos afirma Jesus. O grande problema é que somos muito habituados a uma religião controladora e colocamos nisso a culpa das nossas angústias e fracassos. Não é pelo fato de ser proibido trair, ou matar, ou roubar, ou enganar os outros que nós não fazemos. Não devemos fazer nada disso, sem dúvida alguma. Mas nós não devemos fazer nada disso não por ser proibido, mas porque nós amamos tanto a Deus e aos irmãos que nenhuma dessas atitudes deveria passar pela nossa cabeça. Tomemos muito cuidado, sobretudo jovens, com uma religiosidade escrupulosa, onde a expressão mais ouvida é o não pode. Na fé, sempre se tratará de algo positivo, ligado ao que podemos. Podemos amar. É para isso que Deus nos dá a liberdade. Se amamos a Deus, nós iremos procurá-lo aos domingos, nos dias de festa, nos momentos em que nós sabemos que há necessidade de procurar a Deus, nos momentos que sabemos que devemos estar com Deus, nós iremos procurá-lo, seja através da igreja, através da oração em nossas casas, através das nossas práticas, nós iremos procurar a Deus. Se amamos a Deus de verdade, nós iremos procurar, iremos dizer assim: eu não consigo viver sem estar próximo de Deus na minha vida.
Da mesma forma, se nós amamos o outro, nós iremos tratá-lo com respeito e amor, conforme propostos pelas Sagradas Escrituras. Isso será um caminho natural para nós, que na liberdade dada por Deus a nós, escolhamos sempre o caminho do amor, que certamente nos conduzirá diretamente ao nosso Criador por toda a eternidade.